Professor, com licença, eu acho que o senhor tá no mudo. Tô no mudo? Boa noite a todos e a todas. Obrigado. Quem que falou? Foi o Alexandre ou foi o Patrick? Foi o Patrick, professor. Obrigado, Patrick. Hoje nós vamos tratar, então, nossa Política Nacional de Meio Ambiente, na perspectiva que eu havia combinado com vocês. Vou trabalhar um autor bem importante, que é o Achille Mbembe, tá? E vocês, fica a cargo de vocês analisar se há uma relação ou não, é uma tese que eu defendo. A parte que diz respeito ao conteúdo, eu tenho enviado para vocês. Aliás, eu já enviei para vocês os slides dessa aula, diferente das outras, eu já enviei, está no Moodle, para quem quiser acompanhar pelos slides. Pode fazer as anotações que entenderem importantes, né? E, enfim. Todo mundo está enxergando o slide aqui? Todos enxergam? Lê para nós aí, Nicolas, por favor, por gentileza. Nicolas, está me ouvindo? Oi, professor. Pode ler para nós aí? O que diz nos... Por gentileza. Natureza multidisciplinar do direito ambiental. O direito ambiental, como disciplina especializada, mas não independente, é fundamentalmente multidisciplinar. Isso quer dizer que lhe cabe congregar conhecimentos de uma série de outras disciplinas e ciências jurídicas ou não. Foi dito pelo maior especialista que nós temos no Brasil, que é o professor Edis Milaré, né? Na sua obra, que está aqui atrás de mim até, obra de 2020, tá? Em razão disso é que a gente tem feito algumas análises de alguns temas de autores de outros campos, tá? Só para a gente se situar bem nessa proposta, tá bom? Boa parte de vocês vai fazer a prova da OAB ou concursos. Esse conteúdo para concurso, prova da OAB, o que eu tenho passado aqui para vocês vai ajudá-los. Mas todos vocês sabem melhor do que eu que a fonte dos concursos são as leis secas, legislação seca. E eu não vou ficar aqui trazendo legislação seca para comentar com vocês, exceto em algumas situações que são muito necessárias, tá? Mas esse não é o papel do professor, né? De colocar slide com lei seca e ficar discutindo lei seca. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, professor. Estou sim. Então, hoje, conforme nós combinamos no início do semestre, a gente vai trabalhar dois importantes órgãos, se é que se pode dizer assim, né, sobre a perspectiva da necropolítica. E eu gostei, então, da participação de vocês, não só da Andréia, mas dos demais, para que a gente verifique se essa tese tem sentido ou não no que diz respeito ao meio ambiente, tá? Então, vou trabalhar necropolítica e o CISNAMA e o CONAMA, né? Um pouco o que está presente lá na nossa lei 6.938 de 81. Vocês me escutam bem, por favor? Sim? Sim. Tá. Então, gostaria que vocês fechassem o microfone de vocês, por gentileza. Desculpa a redundância. Eu ainda estou um pouquinho gripado, tá? Então, necropolítica tem se tornado objeto de discussões no âmbito acadêmico, nos espaços públicos, né? É aquele que diz respeito, né? Vamos colocar né? É aquele que diz respeito ao modelo de política adotado por diversos estados na administração dos desafios enfrentados. Com isso, abordaremos até que ponto a necropolítica pode ser uma base, né, de pensamento para pensar os desafios do meio ambiente, ou melhor, para pensar de que forma os meios de proteção, ministérios, portarias, projetos do meio ambiente pode ter um fim diverso, né, depois eu vou ter que arrumar isso aqui, tá? E aí o que eu passo, né? Eu passo naquela estrutura básica do CONAMA. Eu já enviei essa legislação para vocês sabem que... CONAMA, perdão. CISNAMA, né, Andréia? Que consta de um órgão superior, consta lá na nossa lei 6.938, no artigo 6º, onde temos um conselho de governo, órgãos consultivo e deliberativo, CONAMA, órgão central, Ministério do Meio Ambiente, órgãos executores, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, em Simbio, né, órgãos seccionais, órgãos ambientais estaduais e órgãos locais, órgãos ambientais municipais. Durante essas últimas aulas, eu e a Andréia e alguns de vocês têm feito uma discussão muito profunda, sobretudo a Andréia, né, referente às demandas da nossa cidade, da nossa capital, Porto Alegre, que diz respeito, evidentemente, à realidade de outras cidades e capitais. Então, tem sido muito importante essa intervenção da Andréia e de vocês nessa discussão.
que é importante que a gente saiba que há um Sistema Nacional do Meio Ambiente que é composto por esses órgãos. Hoje há toda uma discussão, né, Andréia, a respeito das últimas políticas. Quando se fala em meio ambiente, se fala em política, referentes à proteção do meio ambiente, né? Eu mandei para vocês no Moodle uma discussão proposta pelo MPF, faz um mês que essa discussão se deu, uma audiência pública que discute a fusão do IBAMA com o Instituto Chico Mendes. Tá? Então, vou deixar vocês a par. Tá vendo essa discussão e os especialistas, estudiosos, entendem que é muito danosa essa fusão. Não sei qual é a opinião da Andréia. Há também, importante dizer que há um alto grau, tem crescido cada vez mais, um grau muito alto de militarização, né, dos órgãos que cuidam da proteção do meio ambiente. Com isso, perdendo profissionais e especialistas com um alto grau de conhecimento, inclusive com know-how sobre o meio ambiente, né? É isso que a Andréia tem. A Andréia tem um know-how sobre o meio ambiente porque ela adquiriu isso com o tempo. E esses profissionais foram afastados, ou se pediram para sair, em razão da militarização desses órgãos que cuidam do meio ambiente. Logo, nós vamos trabalhar hoje na perspectiva da necropolítica. Até que ponto essas políticas, né, que têm modificado a estrutura, ou uma tentativa de estrutura, ou uma tentativa de formação de pessoal técnico nesses órgãos, até que ponto se aproxima de uma ideia de política ou de necropolítica, tá? Nós vamos trabalhar a tese hoje de um autor que é o Achille Mbembe, tá? Então, artigo 6º para vocês aí, então, 6º, 7º, 8º, 9º, dê uma olhadinha na Lei 6.938, nós vamos trabalhar estes órgãos a partir do pensamento deste autor. Não sei se gostaria de fazer alguma intervenção, André, sobre essa fusão, essa tentativa de fusão do IBAMA com o Instituto Chico Mendes? Vou sim, professor. Eu participei agora em fevereiro de um estudo encomendado por uma organização internacional que tratava sobre as questões ambientais, né? Eu, mais algumas colegas da OAB, da PUC, né? Da Unicinos, fomos convidadas, então, a participar e a escrever algumas coisas e conduzir um trabalho de pesquisa exatamente sobre a questão da política nacional do meio ambiente e de como ela estava estruturada no Brasil, né? Uma organização internacional, um fundo internacional, na verdade, é o contratante, tentando entender a estrutura, né, da Amazônia Legal e de como os países que formam a Amazônia organizam as suas políticas, né? A gente foi, então, atrás para tentar entender e tentar esclarecer para além do que diz a lei. Quer dizer, a lei diz que o sistema é esse, é isso que está lá no artigo 6º, né? Mas como é que isso funciona na prática? Era essa a demanda desse fundo. Como é que funciona na prática e como é que está hoje funcionando, né? E aí a gente se deparou com coisas, assim, muito aberrantes, até do ponto de vista de quem conhece o serviço público, né? De uma quantidade absurda, por exemplo, de colegas que estão nos dois órgãos, tanto no IBAMA quanto no ICMBio, que foram transferidos de unidades, né? Então, por exemplo, eu tenho um colega que a especialidade dele, ele é oceanógrafo, a especialidade dele com golfinhos. Ele trabalhava no Atol das Rocas, né, que é uma unidade de conservação lá em Abrolhos, e ele foi transferido para uma unidade do ICMBio que fica na Chapada dos Veadeiros, no interior da Bahia. E ele dizia, não tem golfinho, não tem mar, né? Então, eu acho que é bastante interessante assim, que a gente discuta isso, porque não adianta a gente olhar a lei, né? Olhar o que diz a letra fria da lei. É exatamente o que está acontecendo, né? E a gente conseguiu apontar nesse estudo, assim, com uma certa relutância, inclusive dos próprios técnicos, em abrir, em conversar, em falar, exatamente a questão da militarização, da ocupação dos cargos internos, né? Como se a gente tivesse aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o IBAMA e o ICMBio são autarquias, assim como a URGS é uma autarquia, e a gente tivesse daqui a pouco, olha, a coordenação do curso da Faculdade de Direito, ela não vai ser feita mais pelos professores do quadro da Faculdade de Direito. Agora nós estamos mandando aqui o tenente fulano, e ele é quem vai comandar aqui
as matrículas dos estudantes, né? Surreal. Né? Surreal, e isso está acontecendo na política ambiental do Brasil com a consequência do que a gente está vendo, principalmente em relação às unidades de conservação, algumas coisas pontuais sobre a questão da exploração do petróleo lá em Fernando de Noronha, a questão da Amazônia, né, e a política para a Amazônia, mas isso está acontecendo. A partir das tuas considerações, que são bem importantes, Andréia, vamos verificar o pensamento do Bembe para ver se ele se aproxima, esse pensamento se aproxima do que a gente tem visto que está ocorrendo, seja no aspecto a modificação que teve no regimento do CONAMA o ano passado, né? Eu vou disponibilizar para vocês o novo regimento do CONAMA lá no Moodle. Vamos tentar, né? E aí vocês me ajudam, né? O que é necropolítica? Como o próprio nome indica, são políticas de distribuição da morte, tá? Ou gestão da vida e da morte. Nós vamos aprender que o Foucault, né, e o Bembe, eles se aproximam num ponto, mas se distanciam em outros pontos, tá? Então, o pouco do Foucault é um pouco da gestão da vida, né? Enquanto que para o Bembe é a gestão da morte. Sendo assim, há critérios bem delimitados de quem deve morrer ou viver em determinado espaço de atuação do Estado. Vejam bem, o autor mais destacado é o professor camargonês Achille Bembe. Tá? Alguns dizem Mbembe, outros dizem Mbembe, né? Mas eu vou utilizar aqui Bembe. Raiz da necropolítica, né? Um pouco desse valor que tem as nossas terras, né? É importante dizer para vocês, a própria ideia de certa forma, da colonização do nosso país se deu pela ideia de extração, né, André? Então, a gente tem, digamos, na fundação do nosso país, digamos assim, a gente tem no DNA da formação do nosso país a própria ideia de extração dos recursos naturais, tá? Então, e quanto isso sobrevive até os dias atuais, né? Enquanto isso é fortalecido em nossos dias, é para que vocês avaliem se isso é ou não é, né? Então, um pouco disso que os nossos autores dizem, o Pablo Quinteiro, a Patrícia Figueiredo Pasco, Concha Elizalde, perdão. A localização das origens da modernidade na conquista, né, sobretudo aqui do Brasil, e o controle do Atlântico pelo continente europeu, entre o final do século XV e o início do século XVI. Né, e não no iluminismo ou na Revolução Industrial, como é comumente aceito. Quer dizer, a ideia de Estado moderno, para alguns autores, está lá, né, por volta do século XV e XVI. E aí o que o autor nos coloca, né, o Bembe, né? Seria a modernidade a verdadeira época das trevas? Pô, professor, não fala essa bobagem. A época das trevas foi o período do medievo, enfim, né, a caça às bruxas, é isso que a gente aprende no ensino médio. Mas quando eu pergunto para o indígena, qual foi a época das trevas para eles? Ou tem sido ainda, né, o período das trevas para os indígenas? Foi a chegada do europeu, né, certamente. Eles vão dizer, não, o período das trevas para nós foi a chegada de vocês, cara pálida, né? Ou se eu pergunto para os africanos, qual foi o período das trevas para vocês? Foi o período da colonização, foi o período que teve a divisão da África no final do século XIX, correto? Como as coisas são colocadas, e muitas vezes a gente tem esse hábito, né, Andréia, de tomar um único ângulo, né, ou tomar um único ponto de vista sobre os fatos. Né? Então, a modernidade ela se tornou, de certa forma, uma época das trevas para muitas populações, correto? Então, a gente vê os estilos de vida, né, a Newton, os estilos de vida, um estilo de vida que se choca com outro estilo de vida. Por isso que eu sempre recomendo, né, leiam aquele texto do John Locke, né? O John Locke, quando fundamenta a propriedade, que a gente está falando aqui com base no trabalho, é um pouco definir um estilo de vida que se choca com o estilo de vida dos indígenas, tá? Para fundamentar essa terra, correto? E a gente vai, né? O meio ambiente já viveu melhores momentos antes da modernidade, Andréia, e vocês, Anilton, o meio ambiente já viveu melhores momentos antes desse processo da modernidade. Um pouco o livro da necropolítica do Bembe nos faz perguntar. Precisaremos de um segundo planeta, o planeta de reserva, para manter o nosso estilo de vida e a consequente destruição do meio ambiente? Né? Eu brinco assim, quando eu estou no Instagram, as pessoas colocam assim, a chance de colonização de Marte. Aí eu brinco assim, vão destruir este também. Quer dizer,
O pessoal coloca no Instagram mesmo de forma ingênua, né? Oh, vamos descobrir outro país com vida. Para quê, né? A gente já está destruindo o nosso. Para que a gente vai destruir um segundo? Um pouco disso, né? O nosso estilo de vida vai levar à condição de que a gente precisa de um segundo mundo, né? Ô, André, onde é que nós vamos colocar todo esse lixo desse estilo de vida, produzido por esse estilo de vida? É o que a gente costuma dizer, né? Para vocês terem uma ideia, a gente todos os anos mede, por exemplo, quando o planeta chega no limite. E a cada ano, né, se vocês acompanharem, procurarem as postagens, a cada ano a gente tem chego no limite dos recursos alguns dias mais cedo, né? O ano passado, por exemplo, a gente chegou por volta de agosto. É como se tu tivesse um saldo, é uma coisa que muita gente vai entender numa colocação muito simples. Tu tem um mês inteiro e o teu salário termina antes. Eu sou professor, sei bem disso. Então, isso, tu entende? O planeta, ele a cada ano que passa, o salário está terminando antes. A gente, em agosto, termina a nossa possibilidade de recursos. A gente zera a conta em agosto, a gente gasta o nosso saldo até ali. De agosto até dezembro, a gente está vivendo no vermelho em termos de exploração de recursos. Perfeito. E uma coisa interessante, né, André? O nosso estilo de vida, eu pensando, não sei, vocês são jovens, mas eu penso que há 30 anos atrás, eu não comia carne todos os dias. Eu não comia carne todos os dias. Havia uma diversidade nos pratos. Não havia essa necessidade de todo dia ter carne no prato. Correto? Hoje, meus 3 filhos, tu tem que ter carne todos os dias no prato. Tu envia um estilo de vida que fomenta uma exploração do meio ambiente, né? Porque hoje vocês sabem o que mais, né, de certa forma, o que mais causa degradação no meio ambiente, né, Andréia? E é preciso dizer isso, é uma verdade, não sou eu que estou falando, não sou eu que fiz essa pesquisa, é uma indústria, né, digamos assim, de cultivo, inclusive meu sogro é pecuarista, né, para manter esse estilo de vida. Então as pessoas sabem, quero ficar rico, né, vai criar gado porque vai ter gente querendo comer muita carne, compreende? Então nós temos um estilo de vida, eu brinco com meus filhos, todos os dias nós comemos o indígena, né, literalmente, porque para ter carne eu preciso de mais espaço para o pasto. Salvo engano, se tem algum especialista aqui. Normalmente na URGS tem filhos de pecuaristas, isso não é um defeito, mas para contribuir para a aula, compreende? Então eu preciso de mais espaço, eu preciso que destruir um bioma, eu preciso destruir um espaço, né, para poder criar gado. No fundo, eu brinco com meus filhos, né, nós somos corresponsáveis, correto? Por essa destruição do meio ambiente. De certa forma, né? Eu sei que é um excesso que eu estou falando, é um exagero que eu estou falando, mas há, né, de certa forma, uma corresponsabilidade, às vezes de uma forma ingênua, alienada, outras vezes de uma forma muito consciente, compreende? A nossa, tu sabes, não sei se alguns de vocês sabem, que em alguns estados dos Estados Unidos, desculpa a redundância, o sujeito que faz campanhas contra a carne, ele é criminalizado. Não sei se vocês sabem disso. Em alguns estados nos Estados Unidos, se tu fizer uma campanha no Facebook, na rede social, ou sair para a rua contra o consumo de carne, tu és criminalizado. Tu vais preso. Compreende? Vocês sabem também que a Sociedade de Cardiologia nos Estados Unidos, ela é mantida com recursos do agronegócio. Eu tive um episódio de doença há pouco tempo atrás, uns 4 anos atrás, fui para cardiologia. Eu tive que ficar hospitalizado para fazer exames. E no meu primeiro dia de hospitalização, para minha surpresa, o que é servido para mim? Carne. Um belo prato de carne. Compreende? Então, tem uma coisa que não tá fechando, né? É importante que a gente pense sobre isso. Eu não tenho resposta para isso, tá, gente? Não tenho resposta. Mas é importante como a gente tem que pensar sobre isso. Compreende? Tem que pensar sobre isso. Por que a alimentação da minha filha numa escola privada, para quem estuda tempo integral, é quase sempre com carne? Sabe? Tem uma coisa que não está fechando aqui. A conta não está fechando. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso um pouco. Né? E aí vamos novamente para o texto do Bembe, né? Ou do Bembe. Né?
Soberania e seus limites, né? Quando a gente trabalha no meio ambiente, e a gente tem visto isso com as últimas políticas sobre a Amazônia, a gente trabalha com o conceito de soberania, né? E aí o autor parte da constatação que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer, né? Aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, né? Vocês lembram, né? Tem mortes, né, Andréia, Newton, que nos causam comoção. É verdade, né? Há outras mortes que não nos causam nenhuma comoção. Aquele pai de família que foi morto, né, por militares do exército lá no Rio, causou pouca comoção. O país não parou por causa daquela morte. Lembram disso? O Rio de Janeiro, ninguém trancou as vias por causa da morte de um pai de família que foi confundido com um delinquente e os militares acabaram matando ele, né? Mataram o cara na frente dos filhos, na frente da esposa. O mesmo sujeito andando de bicycle, né, numa região lá do Rio de Janeiro, né, foi morto e causou uma comoção. O pessoal foi para as ruas, numa região lá no Rio de Janeiro, e fizeram um protesto. Um pouco é disso que o Bembe está dizendo, né? Dentro do tecido social, há um critério de morte para quem deve morrer e quem não deve morrer. Entra aqui, né, um pouco, né, André? Quando um indígena morre, quando alguém diz assim, 30 indígenas foram mortos, né? 50 indígenas foram mortos. 100. 5. Crianças indígenas morrem por contaminação do agronegócio. Enfim, próxima aldeia. Ninguém sai para a rua. É um pouco disso que o nosso amigo Bembe está dizendo. Isso já está naturalizado entre nós. Algumas pessoas merecem morrer, outras não. Isso tem uma relação com o meio ambiente, né, gente? Isso tem uma relação, sobretudo, com as populações tradicionais, que tem, digamos assim, né, André, uma simbiose com o meio ambiente, né? Uma relação de simbiose com o meio ambiente. Eles até são confundidos com a paisagem, né? Então, se tem que cortar esse pedaço de terra para que eu cultive gado, faz junto, né, a vida que está lá, seja de indígenas ou quilombolas. Parece ser. Vamos ver se é verdade, né? E ele diz, né, capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, segundo o autor, matar ou deixar viver constitui os limites da soberania, seus atributos fundamentais, né? E aí, nesse sentido, faz uma relação da soberania com o conceito de biopoder do nosso amigo Foucault. Provavelmente algum professor de introdução pediu para vocês a obra do Foucault, né? Vigiar e punir. Algum professor deve ter pedido. O professor de introdução sempre pede aquele primeiro capítulo do Supricium, né? Da obra Vigiar e Punir. Né? Quando eu acho que a professora Roberta Baggio, uma ocasião, eu substituí a Roberta Baggio, isso há uns 10 anos atrás, e a Roberta Baggio me pediu para dar esse texto. Não sei se vocês tiveram esse texto, mas há outros textos importantes do nosso amigo Foucault, né? E aí, né? O autor lembra que a experiência nos campos de concentração, né, traz luz ao conceito de estado de exceção. Embora não seja o único exemplo, veja bem, faz referência a George Agamben, né, no sentido que os ocupantes do campo de concentração serem desprovidos de estatuto político e reduzidos a seus corpos biológicos. Um pouco disso no nosso país, né? Tem populações ou tem grupos de pessoas que são desprovidas de estatuto político. Quando trabalhamos com o meio ambiente, muitos de vocês vão trabalhar como, né, no Ministério Público Federal, né, outros vão para a Juiz Federal. Um pouco disso, né? Alguns são desprovidos de estatuto político, são vistos como apenas corpos biológicos. Ou seja, nas palavras de Agamben, né, o campo é o lugar no qual se realizou a mais absoluta condício inumana que já se deu sobre a Terra. É uma discussão, eu não vou entrar nessa discussão qual foi o mais terrível, né, mas é a visão do Agamben, né? O objetivo do, né, Bembe. Conforme o próprio autor, o objetivo é analisar a partir da ideia de que a modernidade, veja bem, a modernidade esteve na origem de vários conceitos de soberania e, portanto, da biopolítica. Quem deve viver e quem deve morrer. Biopolítica, né? Só que o Bembe vai trabalhar um pouco da gestão da morte. Aqui importa ao autor o conceito de razão, já que razão é a verdade do sujeito e a política é o exercício da razão na esfera pública. Veja bem, né? Razão no aspecto do indivíduo, do sujeito, é a verdade nossa. O Newton, Andréia, eu
nós três e os demais compartilhamos verdades. Sim ou não? Sim, né? Para nós compartilhamos algumas verdades. Possivelmente todos vocês que estão aqui compartilhem uma verdade que o meio ambiente deva ser protegido. Nós compartilhamos essa verdade. Logo, a razão, né, a razão pública, tem que dar conta desse compartilhamento que a gente tem em comum. Vocês estão fazendo direito ambiental, meio ambiente, né? Vocês compartilham a mesma ideia, proteção ao meio ambiente, né? Evidentemente, o espaço público, né, o espaço político tem que dar conta dessa nossa razão, né? Com efeito, o exercício da razão equivale ao exercício da liberdade, ou seja, elemento-chave da autonomia individual. Isso, pelo menos, foi o que foi vendido para nós, né, Newton e Andréia, né? Este projeto de Estado liberal nos vendeu essa ideia, só um pouquinho, aqui faltou, o professor está um pouquinho inábil aqui, né? Pelo menos em Kant, né? Sobretudo em Kant, a gente tem muito essa ideia de autonomia individual, né? Um pouco, quando a gente vai trabalhar contratos, né, no direito civil, vem sempre essa ideia, né? Autonomia da vontade, autonomia individual, né? A crença com isso é que o sujeito é o principal autor, controlador do seu próprio significado de soberania. Ok, pelo menos foi esse pacote que nos passaram. E aí o Bembe diz o seguinte, de acordo com o Bembe, soberania é, portanto, um duplo processo de autoinstituição e autolimitação. Autoinstituição e autolimitação. A questão aqui, né, Newton e André e os demais, digamos assim, isso de fato corresponde à realidade que nós observamos na Amazônia, ou nas regiões mais atingidas, né, digamos assim, por essa política de não proteção do meio ambiente? Vamos ver. Na análise do autor, o exercício da soberania, por sua vez, consiste na capacidade da sociedade para a autocriação pelo recurso das instituições inspiradas por significações sociais imaginárias. Aqui ele faz um pouco com diálogo com o Cornélio Castoriadis, né? E aí, segundo o próprio autor, a preocupação é com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição dos corpos humanos e populações. Veja bem, né? A instrumentalização... Vou anotar isso aqui, né? Para ver se tem sentido com o que a gente está discutindo no sistema, né, ou a política nacional do meio ambiente. A instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material dos corpos humanos e populações. Né? E aí, qual é a avaliação de vocês? Existe uma política do que devemos comer? Estão nos instrumentalizando? Outra questão, por que existe uma negação, né, por parte de alguns campos da medicina, digamos, como é que a gente chama, a Newton ou Alexandre, daqueles que cuidam da alimentação? Como é que a gente dá um nome para eles, desses profissionais? Os nutricionistas, né? Vocês sabem que as faculdades de medicina foram proibidas durante muitos anos de contratarem nutricionistas. O entendimento na medicina tradicional, quem trata de nutrição também é um médico. Vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Tá? Então, um pouco da imposição de um modelo de vida, de um estilo de vida que diz respeito a essa instrumentalização. Nossa, nós estamos sendo instrumentalizados para atingir um fim determinado, externo à nossa autonomia, externo à nossa vontade. Nós não escolhemos isso. Olha que coisa interessante isso, né? Nós não escolhemos, né, Andréia, esse tipo de dieta, né? Um pouco... Você sabe que há 20 anos tem sido feita uma pesquisa que já tem tipos de alimentos, espécies de alimentos que não existem mais. Não sei se a Andréa sabe disso, né? Cada vez mais a gente está reduzindo a diversidade de alimentos, em nome de outros que a indústria de alimentos entende mais adequado. O Michael Pollan, que é um jornalista americano, escritor e jornalista americano que trabalhava no New York Times, ele escreve muito sobre isso, né? E é muito engraçado. O primeiro livro dele que tem em português chama O Dilema do Onívoro, e ele tem as regras da comida também, e ele fez uma série de pesquisas assim empíricas a campo, tipo, para tentar entender de onde vem a comida que estava chegando no prato dele,
e depois o que estava acontecendo com o sistema alimentar nos Estados Unidos, né? E é engraçado, porque tem um determinado capítulo, eu tenho 4 ou 5 livros dele que estão traduzidos, Maravilha. e eu li, e tem um deles que ele diz assim, nós nos transformamos nos Estados Unidos em comedores de milho, porque 95% da alimentação que a gente come nos Estados Unidos, ela é milho, nos seus mais diferentes formatos. O xarope que a gente põe na panqueca de manhã é xarope de milho. Pancakes. As pancakes são com milho, a carne que a gente come é de gado alimentado com milho. E ele diz, 95% do que a gente come é milho, sob diferentes formatos. Industrializado, o I eat floco, beef every day, todos os dias. o McDonald's que a gente come, ele tem diferentes sabores, mas tudo é milho. Ao frigir dos ovos, tudo é milho. Coloca, por gentileza, André, coloca aqui no chat aqui para nós aqui, o nome, para que os nossos colegas... Sim. O autor, por gentileza. Isso que tu está falando, André, eu não lembro, mas tem uma pesquisadora que eu comprei a obra há uns 3 anos atrás. Eu vou colocar depois para vocês, tá? Ela faz uma relação entre a política da carne, do agronegócio, que vocês sabem que o lobby que está por trás da política ambiental hoje é o agronegócio, evidente, não preciso, é tão básico para vocês, né? O lobby hoje, por toda essa questão, por trás disso está o agronegócio, que evidentemente é importante para a economia, ninguém está falando disso. Mas é preciso limitar também, né? Existe uma pesquisa que relaciona a política da carne com a violência contra a mulher. Não sei, isso nós não vamos discutir hoje, mas só para que vocês saibam, tá? O cortar a carne, né? O retalhar a carne, né? E algumas publicidades apelam muito para o aspecto feminino nesses comerciais nos Estados Unidos, tem uma relação forte com a violência contra a mulher, tá? Então, só para que vocês também se deem conta assim, desses aspectos críticos que estão presentes, pesquisas muito importantes já estão sendo realizadas em outros países, no sentido de relacionar essa política da carne, do agronegócio, com a violência contra a mulher, tá? Então, vamos continuar aqui um pouquinho mais, tá? E aí o autor adverte que, tal como os campos de morte, são elas que constituem o nomos do espaço político em que vivemos. Assim, as noções de vida e de morte disputarão com a noção de razão os sujeitos na soberania. Um pouco, eu acho que um de vocês já tinha comentado, né? O meio ambiente hoje, a proteção do meio ambiente tem essa tensão. Vocês já se deram conta, né? Tem essa tensão entre grupos que entendem que a gente tem recursos inesgotáveis, né? Os caras negam que os recursos são finitos, e os grupos que tentam impor uma ideia de razão. Olha, os recursos são finitos, nós temos que administrar. Né, segundo o que a gente está lendo aqui do BMB, pelo menos dentro do conjunto de proteção do meio ambiente, 2 grupos antagônicos. Né? Um grupo que entende, deixa queimar, deixa retirar todo o recurso que nós temos. Né? Isso vem conforme vai destruindo, vai vindo, correto? E é o grupo que tende a se guiar por uma ideia de razão, por pesquisas, como faz a Andrea, enfim, né, com pesquisadores sérios. Tá? Um pouco... também está presente isso. E aí vai o autor, e aí o autor diz o seguinte, a relação entre a morte e a ideia de soberania, política e sujeito, olha só, a ideia de soberania, política e sujeito. Soberania nem se fala, meio ambiente no Brasil é uma questão de soberania, uma questão de diálogo com outros países, política ambiental nem se fala, e os sujeitos envolvidos. E aí o autor se vale de 2 pensadores para tratar dessa relação da morte com a soberania. O primeiro autor é Hegel, né? Que trabalha com sua relação entre morte e o devir do sujeito. Morte, para Hegel, está centrado no conceito bipartido de negatividade. Ou seja, a primeira parte, o ser humano nega a natureza, negação exteriorizada no seu esforço para reduzir a natureza às suas próprias necessidades, a luta por autoconservação. Já a segunda parte do conceito de negatividade, ele ou ela, o sujeito, transforma um elemento negado por meio de trabalho e luta. Veja bem. Né? Ao transferir a natureza, o ser humano cria um mundo, mas no processo, ele ou ela fica exposto à sua própria negatividade. Sob a perspectiva hegeliana, a morte humana é essencialmente voluntária. Evidentemente, nós detemos autonomia, né? O animal que constitui o ser natural do sujeito é derrotado. O ser humano torna-se sujeito separado do animal, ou seja, na luta e no trabalho pelos quais ele ou ela enfrenta a morte. É por meio do confronto com a morte que o sujeito é lançado no movimento da história.
Assim, a vida do espírito, né, não é aquela que tem medo da morte e se poupa da destruição, mas aquela que pressupõe a morte e vive com isso, né? É um pouco dessa tentativa que a gente tem, né, o André? Para quem é um pouco amante da psicanálise, né, e gosta de estudar um pouco da psicanálise, ter consciência da morte é um ganho para nós. É um ganho, né? Olha, eu vou fazer as coisas que eu pretendo na vida, eu vou estudar, fazer a faculdade, né? Eu tenho 20 e poucos anos, com 40 e poucos eu já quero ficar desembargador, ganhar 50 pila por mês, não trabalhar mais, né? Colocar meus estagiários a trabalhar para mim, meus assessores. É um plano racional de vida boa, porque tu tens a experiência, tu tens uma noção de autonomia individual num sujeito que sabe que vida, meio e morte. Um pouco disso. A questão é, quando isso é atravessado por um outro projeto, quando a minha vida, a gestão da minha vida não existe mais, compreende? Eu passo a ser objeto da gestão de outros, compreende? O Anilton sabe, o Anilton tem uma expectativa de vida, vai viver até os 80 anos, André até os 80 anos, um pouco mais, até os 90 anos, compreende? Mas, quando a tua vida não é mais objeto da tua autonomia, entendeste? A gestão da morte não faz mais parte, não é mais parte tua. É isso que o autor um pouquinho está dizendo, né? Algumas populações, elas sabem que ao sair na rua, sair do oicos e ir para a rua, significa um atestado de óbito. Estão na iminência de um atestado de óbito. Elas não têm a gestão da vida e da morte delas. Compreendem? Elas não têm a gestão da vida e da morte delas. Seguindo. Né? Essa relação entre a morte e a ideia de soberania política do sujeito, o Bembe diz o seguinte: conclui que a política é a morte que vive uma vida humana, né? Olha, a necropolítica, né? Essa seria, segundo o autor, a definição de conhecimento absoluto. Perdão, aqui está errado. Bembe conclui que a política é a morte que vive uma vida humana. Essa seria, segundo o autor, a definição de conhecimento absoluto e soberania, ou seja, arriscar a totalidade de uma vida. Um pouquinho, né? Os existencialistas vão chamar da experiência da liberdade. Um pouco trazendo para o Sartre, né? A experiência da minha liberdade. Não ter o medo da morte por uma vida bem vivida, experienciar isso já dá sentido, né? Para nós modernos isso é quase um absurdo, né? Nenhum de vocês quer colocar a experiência da vida de vocês nesse limite existencial. Né? A gente sabe que tem a morte, mas também não quer chegar tanto, né, André? Não, a gente não quer dar vida também assim. Vamos combinar, professor, um pouco também de epicurismo ainda, um pouquinho de prazer na vida também. Calma, né? A gente também não quer vivenciar uma vida nesses termos, né? E aí o que acontece, né? Aí o autor diz o seguinte: já segundo o autor, Bembe busca para pensar a morte e a soberania, né? Um outro. Será que eu pulei aqui? Acho que eu pulei, né? Pulei. Ah, não, tá aqui. Estou indo bem rápido. Está indo bem rápido para que a gente possa abrir para discussões. Já segundo o autor, Bembe busca, que não ficou legal, né? Vamos tirar daqui. Aqui. Vocês vão arrumando aí, tá? Bembe busca para pensar a morte e a soberania, né? Georges Bataille, tá? Georges Bataille, autor francês que dedicou a tantos temas, sobretudo erotismo, literatura e sociologia. Bataille emprega um deslocamento da concepção hegeliana, né? Vamos deixar esse D aqui, né? Tudo feito às pressas, dá nisso, né? Das ligações entre morte, soberania e sujeito, pelo menos de 3 formas. Veja bem. Vamos ver se tem isso uma relação com o que a gente está tratando. A primeira forma, ele interpreta a morte e a soberania como o excesso de troca e superabundância, explicando que a vida é falha apenas quando a morte a toma como refém. Tá? Quais seriam os casos que ela me toma como refém? Novamente, né? Quando a gestão da vida e da morte não faz parte, né, da vida do Newton, da vida da Andrea, né? Eu sou tomado como um refém dentro de uma noção de política que acaba, né, gestando a minha vida e a minha morte, tá? Um pouco disso. Então, eu sou tomado como refém dessa política, tá? A vida em si só existe em espasmos e no confronto com a morte. Assim, a morte é a putrefação da vida, o fedor que é, ao mesmo tempo, sua fonte e condição repulsiva. Lembra um poeta, um escritor nosso aqui português, né, que trabalhava o tema da morte, né? Contudo, a morte não se limita ao puro aniquilamento de ser. Também é essencialmente consciência, uma forma luxuosa da vida, efusão da exuberância.
E aí adiante, né? A segunda forma dá-se com a ideia, vamos tirar isso aqui, né? Dá-se na ideia, na fixação, vamos tirar aqui, na ideia de fixação de absoluto, ou seja, como outra característica da soberania. Diferentemente de Hegel, que tenta manter a morte dentro da economia do conhecimento absoluto e da significação, Bataille, né? Perdão, aqui, por que eu modifiquei isso aqui, né? Bataille, né, entende que a vida, né, além da utilidade, é o domínio da soberania. Assim, apresentar-se o caráter luxuoso da morte, pois a morte é o ponto no qual destruição, supressão e sacrifício constituem um dispêndio irreversível e radical, já que podem ser determinados como a negatividade, né, que já, não, aqui vamos tirar, já que podem ser determinados como a negatividade. Veja bem, para a gente terminar aqui, né, ainda essa relação entre morte e a ideia de soberania política e sujeito. A terceira forma, Bataille estabelece, segundo Bembe, uma correlação entre morte, soberania e sexualidade. Aqui, sexualidade está inteiramente associada à violência e à dissolução dos limites de si e do corpo por meio de impulsos orgíacos e experimentais. Para Bembe, a sexualidade diz respeito a duas formas principais de impulsos humanos polarizados: excreção e apropriação. Em síntese, a experiência do sexo e seus atributos mortais residem na perda das fronteiras que separam realidade, acontecimentos e objetos fantasiados. Bataille afirma que o mundo da soberania é o mundo no qual o limite da morte foi abandonado. Aqui, de certa forma, né, não há a romantização da morte, ou pelo menos não seria o termo correto, romantização da morte para Hegel, como para Bataille. Bataille não tem esse elemento idealizador da morte, tá? Então, morte aqui está muito mais próximo, digamos assim, né, em algo que eu não tenho como gerir, tá? Eu não tenho como gerir na visão do nosso amigo Bataille. Bataille trata a soberania como a violação de proibições. Sendo assim, ele reabre a questão dos limites da política. Vamos anotar isso aqui: violação de proibições. Tá? Violação de proibições. Não sei se alguém acompanhou, se alguém já leu aquela obra ai, meu Deus, eu estou por causa dessa gripe, tive que tomar alguns remédios, né? Não sei se alguém já leu alguma obra do Tolstói. Alguém já leu alguma obra do Tolstói? Não. Você sabe que Tolstói foi um oficial, né? Ele também foi um oficial, né? Uma das obras, ele retrata o campo de guerra, né? Então, ele num primeiro momento, num ensaio dele, ele destaca os aspectos heróicos da guerra, mas depois ele começa um processo de humanização, de humanismo, embora isso não tenha se retratado no seio familiar dele, porque ele machucou muito a mulher dele, aí a esposa dele, né? Uma relação muito difícil com a esposa. Mas o Tolstói tem uma obra chamada, né, Guerra e Paz, né? Guerra e Paz, né? Onde ele retrata essa ignomia, né? Ignominia da guerra, né? Esse desprezo pela vida dos outros, né? Esse desprezo pelas proibições, né, do corpo do outro. Ele até retrata, né, eu não lembro o nome do oficial, mas acho que é Holstein, onde ele tem na obra, né, onde ele se vê numa situação que ele tem que matar um oficial, salvo engano, um oficial alemão, né, acho que é um oficial alemão. E esse oficial russo, ele se vê chocado, assim, né? Porque ele tem que fazer. Ele está pedindo, olha, não me mate, aquela coisa toda. E ele se vê chocado. Um pouco dessa violação das proibições, né? A soberania, ela não respeita as proibições. É coisa interessante isso, né? Ela não respeita. É um pouco daquilo que a gente chamava no século XIX, razão de Estado, né? Se eu tenho uma razão de Estado, eu posso matar. Eu posso ir além das proibições,
tá? Uma razão de Estado, né? Eu gosto muito de estudar os órgãos, né? A sociedade, perdão. Eu gosto muito de estudar os órgãos de serviço secreto pelo mundo, né? Um pouco tem essa razão de Estado presente, né? Não há proibições, né? Nesses órgãos desses organismos de serviço secreto, né? Para a CIA não há proibições, né? Não há proibições do ponto de vista como a gente pensa, né, André? Eu, tu, a Newton, Richelli, né? Ou um policial pensa aqui em Porto Alegre, nós temos que pedir o nome da pessoa, se apresentar. Quando tem razões de Estado ou razões de soberania, segundo o autor aqui, tu não tem proibição. Se tiver que matar uma criança, vai matar uma criança. Se tiver que financiar um grupo que joga em bebês numa fogueira, para que isso pareça ser daquele grupo político como foi feito na Jamaica, tu tem que fazer isso. Tu tem que financiar esses grupos com armamento. Né? Lembro, né, do papel da CIA na Jamaica, né, na década de 70 e 80. Como é que se deu? Né? Tu tem que financiar esses armamentos, tu tem que fazer por razões de Estado. O risco comunista, aquela coisa toda. Então, um pouco que o autor está dizendo aqui, a soberania pensada dessa forma, ela não tem limites nas proibições. Olha só que bonito isso aqui, né? Política não é mais o avanço de um movimento dialético da razão. Como a gente pensou, foi criado assim, né, no ensino médio, né? Os iluministas, né? Todo o movimento dialético da razão. Política agora só pode ser traçada como uma transgressão em espiral. Razão de Estado, razões de Estado. Um pouco da política de meio ambiente, né? Um pouco pensando a racionalidade está presente na política do meio ambiente. Se a razão de Estado hoje é esta, violação ela vai se dar de forma em espiral. Tem indígena na frente, vamos ter que passar por cima desses indígenas. Tem quilombola, vamos ter que passar por cima desses quilombolas. Tem populações ribeirinhas, vamos ter que passar por cima dessas populações ribeirinhas. É uma tese, tá, gente? Novamente, não estou fazendo doutrinação, aqui é uma tese. Parece ser uma tese forte, ou uma tese fraca, ou uma tese média. Isso quem vai dizer são vocês, tá? Mas soberania que é pensada não mais, novamente, não mais, ou pelo menos como política, com uma dialética da razão. E sim por si só, né, assumindo um papel de violação das proibições, ou violação dos tabus. Veja bem, né? Não matar criança, bebê, não nos interessa mais. Temos que tocar a máquina. Aí a importância, segundo o autor, da militarização, Andréia. A militarização. A Federici traz isso, né, na Caliban e a Bruxa, quando ela fala sobre as origens do capitalismo, né, a transformação, a passagem da economia feudal para a economia capitalista e o estabelecimento da ideia dos estados-nação e das soberanias nacionais, onde alguns elementos eram chave, né? Ela traz isso em vários livros dela, mas principalmente no Caliban e a Bruxa, onde ela diz, bom, era preciso, em primeiro lugar, estabelecer a propriedade privada e então cercar as áreas que eram comunais, né? O plantio que era feito comunal e a razão de Estado do Estado Nacional, o sentimento de pertencer, de ser um nacional, né? Que até então no feudalismo um sentimento era muito ligado à terra, à gleba, né? O servo era pertencente àquele lugar. E agora não, agora ele vai pertencer a um Estado nacional. E os grandes empecilhos à frente desse projeto, segundo a Federici, né, exatamente são as mulheres, porque as mulheres eram as responsáveis pelo cultivo e pelo rodízio das culturas e pela própria comunicação entre as aldeias, pelo passar de informações, pela prática da medicina que era feminina, né, com o serviço de parteira e as ervas, e é exatamente ali que ela traz a violência política da Inquisição, né? A gente relaciona a Inquisição muito com a Idade Média, e ela diz, não, o auge foi exatamente para nascer o capitalismo, era preciso uma violência forte do Estado contra aquelas mulheres, né? Que eram queimadas, eram tratadas como bruxas, eram uma série de coisas, porque elas eram um empecilho da instalação do novo sistema político. Né? Fantástico, André, fantástico. Mais uma vez, uma oportuna intervenção. Então, do que foi dito pela Andréia, né, nessa
transgressão, né, em espiral da violência. Veja bem, né, sem compreensão e comprometimento a respeito dos limites, a política é a diferença colocada em jogo pela violação de um tabu, né? A híbris, o estado de exceção, né, a híbris, passa a ser a regra. Isso que é bacana, né? Por muito tempo, né, André, a Newton e os demais, a gente tinha aquela impressão que o papel do Estado, como o Hobbes pensou, um papel do Estado absoluto, né, para dar fim à guerra civil, né, da luta de todos contra todos, ou mesmo John Locke, quando defendia que o Estado seria a continuação, a extensão, né, já daquilo que se pensava na sociedade civil, da defesa da propriedade, da liberdade, do sujeito, do indivíduo, da vida, né? O que se verifica hoje, nos dias atuais, que a regra passa a ser o fomento do dissenso, da discórdia, da guerra. Nós temos que ficar com a impressão de uma guerra permanente dentro da sociedade, compreende? Para que não tenhamos tempo, incrível isso, né? De produzir uma racionalidade que dê conta desse fenômeno. Enquanto estivermos nesse processo de inquietação, é improvável que possamos conseguir nos organizar. Mas aí tem textos que dizem que não, né? Tem um texto do Habermas, que ele aposta na ação comunicativa, tem textos de outros pensadores da escola da escola de Frankfurt, né? Mas vamos adiante para a gente abrir a discussão para os demais. Veja bem, biopoder e inimizade. Tem um texto do Bembe, né? Que trata da inimizade. E aí, a questão da inimizade, vocês sabem, né? Desde Aristóteles, lembra que a relação que melhor define uma comunidade política são aquelas que pautam no dikaion, na filias, né? Vocês sabem disso, né? Não estou contando nenhuma novidade para vocês, então, toda a comunidade que faz seu fundamento sobre a amizade e a ideia de justiça é aquela mais bem formada, né, André? Então, quem vai para cidades pequenas aí, arvorezinha, aquela coisa toda, sabem que a estabilidade dessas cidades pequenas assim se dá muito por causa dessa razão de amizade e sentido de justiça, né? São pequenos municípios que têm um baixo índice de criminalidade, tudo você já sabe. Mas aqui o que importa para nós é esse aqui. Em sentido contrário, Bembe trata da soberania pensada como direito de matar. Na sua argumentação, relaciona a noção de biopoder de Foucault a dois conceitos: estado de exceção e estado de sítio. Veja bem. O autor entende que a base normativa do direito de matar constitui-se através da ideia de um estado de exceção, da ideia de estado de exceção, sensação constante de que há uma guerra iminente, noção ficcional do inimigo imunológico, né? E aí tem um filme que eu recomendo para vocês, O Parasita, né? O Parasita trata, né? Não vou aqui dar... Como é que se diz, né, Richelle? Spoiler, né? Não vou dar aqui, né? Mas um pouco do cheiro do pobre, né? O fedor do pobre. O fedor do pobre, né? É como se tivesse que ter um... Como é que chama esses troços para matar barata e tornar a casa mais limpa, mais agradável? Como é que chama esse troço? Veneno em aerosol? Bom ar, né? Aí tu tem um bom ar quando tem pobre em casa, a tua empregada, a tua babá, os empregados da tua empresa, os estagiários do teu escritório, né? Que, enfim, estão com cheiro de pobre, cheiro de ônibus, de metrô, tá? Um pouco o filme Parasita trata um pouquinho levemente desse sintoma que o Bembe está trazendo aqui, compreende? Tu precisa escolher os inimigos. Bom, o inimigo pode ser a universidade. Aqueles que estudam são inimigos do Estado, né? Não foi assim que a gente escutou há um tempo atrás, né? Tem que fechar as universidades, são inimigos do Estado. Quem mais são inimigos? Os professores são inimigos. Bom, isso já é prova, né? Há 40 anos os professores são inimigos do Estado, né? O que a gente ganha é um absurdo, compreende? Mas um pouco dessa política, né? Indígena, pobres, negros, né? Necroeconomia como mecanismo de reformas, relação de inimizade, odiar aquele que deve morrer ou que já morreu. Pouco a gente tem visto isso, né? Na tradição ocidental, pelo menos o que se pretendia, né, naquela tradição africana, ocidental, oriental, o momento da morte é o momento, já era consenso que o momento da morte é um momento de respeito, compreende? Relações de inimizade moderna significa que os caras vão te odiar até depois da morte, compreende? Não só a morte, né, como depois da morte. Bom, se morrer um neto teu, nós vamos fazer festa.
Se morreu um filho teu, nós vamos fazer festa. Se morreu o irmão do Anilton, um filho do Anilton, se o Anilton é escolhido como inimigo de Estado, nós vamos fazer festa. Ele entende, né? Soberania moderna, ela não tem limites. Ela quebra todos os tabus. Todos os tabus. De decência humana. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Tinha um outro seriado também que eu esqueci, meu filho gostava muito, o professor ainda me esquecido, acho que em razão dos remédios, da gripe, onde tratava um pouco disso, né? Nesse seriado tinha uma imagem assim, que o soldado, ele chegava perto de uma pessoa, mas o soldado não via uma pessoa, via um monstro. Esqueci o nome desse seriado. E em dado momento, em alguns segundos, ele conseguia ver uma pessoa, mas em boa parte ele era treinado para ver um monstro, né? Um pouco dessa soberania moderna, né? Que não tem. Alguém colocou, perfeito, Anilton. Eu vi o filho esses dias, pai, tem que assistir isso aqui, né? Tem que assistir. Tá aí, né? Um pouco dessa história da soberania, né? Tu és treinado, né? Para odiar pobre, né? Para odiar indígena, para odiar negro. Eu fui militar, né? Fui do operador de operações especiais. Um tempo atrás, há 30 anos, 50 anos atrás, quando eu era bem novo, tá? Um pouco a gente é treinado para dar um tratamento para o pobre diferente para quem vive no bairro Rio Branco, ou no bairro Moinhos. A gente já é treinado assim. No meu tempo, lá atrás, a gente é treinado. Até no treinamento a gente tinha toda a função do delinquente, lembrava sempre o pobre. Né? Um filme, não sei se você assistiu aquele filme, né? Do Capitão Nascimento, que é muito criticado pelo pessoal da sociologia, né? O pessoal da sociologia odeia aquele filme, mas o filme retrata bem alguns aspectos, entende? Onde é que o Capitão Nascimento vai fazer treinamento? Ele não vai fazer treinamento lá no bairro onde vive o chefe do tráfico. Ele não faz treinamento no Moinhos ou no bairro Rio Branco. Ele vai fazer treinamento da Bom Jesus, na Lomba. Não é assim que mostra no filme? Não é assim? Tropa de Elite mostra isso, né? Ele não faz treinamento onde vivem os donos do negócio, mas ele faz treinamento onde quem vende, né? Quem está lá no chão da fábrica, né? Um pouco dessa soberania que sabe quem deve morrer. Vamos fazer treinamento lá, porque quem deve morrer são essas pessoas. Compreende? Interessante isso, né? Levar isso para o campo do direito ambiental. E essa relação de amizade, como eu tratei com vocês, odiar aquele que deve morrer, né? E aí, segundo o Bembe, na perspectiva de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer, ou seja, no campo biológico dos vivos e dos mortos. É importante dizer isso, né? A gente está em meio a uma pandemia. Só que a pandemia deu um cavalo de pau na gente, né? Deu um cavalo de pau, porque todo mundo pensou assim. Meus amigos pensavam assim. Amigos de camada média alta e média. Lúcio, eu tenho convênio e tenho condições de pagar. Eu posso ir para a praia em Capão da Canoa, eu posso ficar sem máscara. Se der qualquer coisa, eu vou para o Moinhos. O que deu a pandemia deu um cavalo de pau, né? Por quê? O Moinhos lutou. Não funcionou a regra, né? Quem deve morrer, quem deve viver. Vocês se deram conta disso, André? Porque tinha um lance na pandemia, meus amigos me convidavam, Lúcio... Não funcionou, mas funcionou, né? Assim, claro que a regra não foi o salvo-conduto, ela Sim. não salvou, mas ela funcionou, porque o acesso a um leito continua sendo diferenciado, porque a possibilidade de estar em casa continua sendo diferenciada, porque a possibilidade de fazer um isolamento continua sendo diferenciada. Porque se eu tiver um sintoma e eu tiver uma carteirinha de um plano de saúde, eu aciono agora aqui pelo computador um médico da Unimed. Sim. Né? Então, assim, tem razão, não funcionou no sentido de, não deu o salvo-conduto, não me imunizou, não fez um escudo protetor. Sim. O meu cartão do plano de saúde não funcionou como um escudo protetor. Sim. Que se imaginava que ele poderia ser. Mas as estruturas se mantiveram. É muito diferente ter hoje um cartão e ter acesso a um leito no Moinhos ou um atendimento, ou conseguir ir ali no posto da Unimed, agora à noite, fazer um exame e saber se eu estou com Covid ou não, ou fazer inclusive no drive-thru, pagando por R$300, do que depender da UPA.
super lotada. Não, E tem às vezes eu razão. não estou nem com Covid, vou pegar lá na UPA. Isso, meu ponto aqui, André, é que eles tenham jogado as fichas na ideia de que não aconteceria nada. Esse é o ponto. Não é o escudo protetor. Isso É. realmente não. Escutei de Não muitos amigos meus isso. Lúcio, vem aqui, tem uma janta aqui, tem um churrasco aqui. E eu disse, não, mas eu não posso. Eu sei lá, eu já me internei faz 3 anos. Não, vem, é só nós aqui, tá tudo certo. Não vai acontecer nada, ninguém tem. Até tem teste aqui. Eu disse, como assim tem teste? Pode? Não, tô brincando, tô forçando. Mas um pouco tinha esse consenso, né, de que não haveria nada. Quer dizer, a gente tem essa ideia de que algumas pessoas são certas que vão morrer, outras não. Então, mas não aconteceu bem isso, né? A gente sabe que teve um terror aqui, né? Eu resido aqui perto, foi um terror aqui. Eu moro aqui bem pertinho aqui da Ramiro Barcelos. Foi um terror que subiu de ambulância aqui na Ramiro Barcelos em direção ao nosso estimado, importante hospital aqui da capital, compreende? Então, deixar isso bem certo. Mas tu tens razão, as estruturas elas se mantêm. Uma amiga médica tinha comentado comigo que nos hospitais particulares não tinha mais leito. Aí o que acontecia é, por exemplo, eu tenho um convênio e aí eu ligava, né, mandava mensagem pela internet, enfim, e aí conseguia atendimento, mas o atendimento que eu conseguia era um atendimento de o médico dizer qual remédio que eu precisava tomar, como que eu ia fazer meu isolamento, esse acompanhamento tinha. Mas se por um acaso eu precisasse de internação, estava começando a ficar difícil, porque todos os leitos estavam ocupados, assim, pelo menos foi o relato que eu ouvi de uma amiga médica. Sim. Foi importante tu colocar, André, a questão do matou mais pretos e pobres. Eu publiquei um artigo há pouco, está no Google até, né? Os negros na pandemia, está no Google. É só colocar meu nome lá no Google, vocês vão achar esse artigo, tá? Um pouco que estava acontecendo nos Estados Unidos, eu li um artigo nos Estados Unidos faz o quê? 1 ano e 3 meses e fiz um artigo, um pouco se aconteceria a mesma coisa no Brasil. Está acontecendo, é verdade. Mas um pouco que se tinha, não sei se vocês estão entendendo meu ponto, é que a pandemia não atingiria essa camada social. Há uns 6 meses atrás, a impressão que se tinha é que não ia atingir. Muita gente tinha essa consciência de que eles não seriam atingidos, né, em razão dessas estruturas que tão bem colocou a Andrea e o Richelli, né? Então, mas não foi o que aconteceu, né? E aí, veja bem, né? Qual é a consequência dessa divisão? O autor destaca a classificação feita entre a população, né, levou ao termo cunhado por Foucault de racismo. Lembram, né? O racismo não é um termo do Foucault, mas no sentido que está sendo colocado aqui de soberania, sim, né? Bembe explica que a raça tem um lugar proeminente na racionalidade própria e é inteiramente justificável. Por mais que o pensamento de classe esteja presente, e é evidente que é muito importante, a raça foi a sombra que esteve sempre presente no pensamento, que sempre esteve presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente. Tá? Isso aqui não é preciso se estender muito, eu pedi para que vocês fizessem o fichamento do professor Silvio Almeida, todos vocês já me entregaram, quem não me entregou, me envia, por gentileza. Um pouco do capitalismo que a Andrea comentou, um pouco dessa ideia de Estado moderno, ele só existe, segundo alguns autores, em razão desse projeto baseado em raça superior e raça inferior. Todo mundo sabe disso, né? Então, um pouco daquele decreto que foi criado pelo Estado brasileiro que impedia a imigração de orientais, negros, enfim, né, por causa da cor. Todo mundo sabe disso, né? No final do século XIX, o nosso país impedia a vinda dessas pessoas, né, para o nosso país em razão da cor, né, em razão do processo de branqueamento ou de embranquecimento, como dizem alguns estudiosos da nossa população. Continuando, já estamos, né, chegando ao fim, já vamos abrir para a discussão da tese, né, defendida aqui, que necropolítica e proteção do meio ambiente guardam uma relação. Então, para Hannah Arendt, né, a experiência demolidora da alteridade está presa à ideia de raça, né? Todos vocês sabem, né? Alteridade, né? Ou alguns defendem outridade, né? O outro, né? Pensar no outro. Se o outro é pobre e preto, meu grau de autoridade com ele tende a ser menor. Vamos usar um termo matemático aqui, né? Tende a ser menor, né? Se é mulher e preta, tende a ser menor. Pobre, então, nem se fala, né? Junto esses 3 elementos, preta, pobre e mulher, né? Acabou, né? Acabou, porque o grau de alteridade para esse sujeito, se é possível chamar de sujeito, porque talvez não seja nem entendido como sujeito, lembram, né? Eu gosto de colocar no meu Instagram, nós somos mais que os nossos predicados. Só que tem pessoas que nem sujeitos são, né, Andréia? Né, Anilton? Falar, quiçá, predicados.
entende? Então, para ter predicado tem que ser um sujeito. Compreende? Tem pessoas que não são sujeitos, entende? Ainda não são entendidas como sujeitos, né? E aí o que diz, né? Já para a perspectiva Foucaultiana, né, o racismo é, acima de tudo, uma tecnologia destinada a permitir, colocar aqui, né, tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder, tá? Não sei se alguém já assistiu aquele especial da Coco Chanel. Alguém já assistiu? O especial da Coco Chanel? Coco Chanel, né? Coco Chanel, né? A Coco Chanel, ela teve um episódio de estresse com o empresário dela, né? Foi com um perfume dela, né? O perfume dela era a gestão do perfume, né? Chanel número 5, salvo engano, era feito por um empresário judeu. E aí estourou o nazismo na Alemanha, né? Vocês sabem que em 1939, alguém pode me corrigir, em 1939, Paris foi invadida, né, pelos alemães, pelas forças alemãs, e a Coco Chanel, né, caguetou o seu amigo, né, por ele ser judeu, né? Todo mundo sabe disso, né? A Coco Chanel, né? Qual foi o argumento dela, né? Um argumento também que vocês sabem, quem gosta de viajar para a França, né? O antissemitismo é muito forte na França, muitíssimo forte na França, né? Então, um pouco nessa ideia, né? O que ela alegou, né? Ela alegou que ela não poderia ser traída ou passada para trás por um grupo inferior, né? Um pouco dessa ideia de raça e negar a autoridade do outro. Você sabe que dentro não sei se vocês assistiram também aquele especial sobre Trotsky, né? Um pouquinho também trabalha essa ideia. Trotsky foi discriminado dentro do Partido Comunista, dentro desse movimento, porque era judeu. Foi dito para ele, você não pode encabeçar porque você é um judeu. Tá? Então, um pouco só da gente retomar essas questões, porque às vezes o pessoal diz, não, capaz, professor, isso não é verdade. Não, tá? Um pouco dessa ideia de uma tecnologia destinada a permitir o exercício do biopoder. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte. Veja bem, a função do racismo é regular a função da morte. Quais são os trabalhos nos quais eu estou mais perto da morte? Alguém quer limpar gelo nos Estados Unidos que fazem muito frio? Quem é que faz esse trabalho nos Estados Unidos? Quem é que faz o trabalho de limpar gelo das estradas? Alguém sabe me dizer? Quem é que faz esse trabalho? Basicamente é o trabalho dos trabalhadores negros, né? O trabalho dos portos, trabalhos de maior risco, que envolvem risco de vida, eles são basicamente aonde as comunidades negras encontram trabalho, né? E nós, né? Os imigrantes. Né? E os imigrantes, assim. Mexicanos. Mexicanos e brasileiros trabalham bastante na construção civil, né? Isso é muito típico, assim, né? Vocês assistiram que... Tu assistiu, né, André? Um dia sem os mexicanos, né? Um dia sem os mexicanos. O que aconteceria com os Estados Unidos sem os mexicanos? Né? Assistam esse filme. É um filme ou um documentário? Faz uns 20 anos que eu assisti, André. Não sei se... É um documentário, eu acho, né? Que ele faz o que aconteceria com a economia, né? E eu acho que agora, quando estava a discussão do muro e do vamos expulsar todos os ticanos, né? O quanto a economia para, né? O trabalho de lixeiro, esses trabalhos inferiores, eles são feitos, né? Pelos imigrantes ou ilegais ou mesmo legais, mas é aquilo que o americano branco, em geral, não quer fazer. Né? Sim. Conclusão. O Estado moderno precisa do racismo para existir. É verdade? Será que é verdade? Ou mesmo, como coloquei em minha última obra, o Estado moderno é uma máquina de moer carne negra e indígena. Tá? Essa obra aqui é minha, tá? Só fiz uma publicidadezinha. Tá? A função seria o de matar, ou como prefere o autor, o exercício do direito de matar. Assim, o melhor exemplo é o Estado nazista, onde a conjugação do Estado racista, Estado assassino e Estado suicidário estão presentes. Aqui é a contribuição do Foucault, tá, gente? Fusão completa de guerra, então se daria através do racismo, homicídio e suicídio. Né? Aí eu sugiro para vocês
a leitura de 2 obras que eu entendo como importantes, né, sobretudo na questão do meio ambiente, para tratar ela de forma transversal, Condenados da Terra, né, do Frantz Fanon, e Peles Negras e Máscaras Brancas, também do Frantz Fanon. Né. Eu também sugiro para vocês aquela obra, né, do Viktor Frankl, né, Andréia? Viktor Frankl, né, O Sentido da Vida, né? Viktor Frankl, né? O Sentido da Vida, a experiência dele num campo de concentração. Trabalha muito essa ideia de como muitas pessoas optaram pelo suicídio, né? Então, elas são escolhidas para o campo de concentração pela sua raça, há um homicídio previsível, né? Elas são mortas, e algumas acabam optando pelo suicídio. Né? Um pouco dessa ideia que o nosso autor aqui, o Bembe, meu sonho é trazê-lo para a URGS, tá? O Richelli está cuidando disso, né, Richelli? E André, depois passa teu WhatsApp. Nós montamos, para quem quiser participar, o primeiro núcleo de pesquisa antirracismo aqui da nossa universidade, na nossa faculdade. Então, todos vocês estão convidados e convidadas para fazerem parte. Tá? Então, a gente pretende internacionalizar o direito da URGS, a gente pretende fazer, ainda este ano, uma palestra com a professora da, acho que é a Universidade de Boston, a Patrícia Williams, e a gente quer trazer outros palestrantes estrangeiros para falar a respeito desses temas, seja meio ambiente, seja direito, perdão, seja racismo ambiental, seja meio ambiente, seja outros temas, André. Eu gostaria que tu participasse para um evento com um autor, outro professor já entrou em contato, então é bem importante, porque eu costumo dizer, né, o combate ao racismo, seja indígena, seja contra o cigano, contra o judeu, seja contra o negro, é um imperativo ético para nós. Então, é algo que nunca vai deixar, segundo o Bembe, né, se o Estado moderno ele se mantém exatamente pela noção de raça, então a minha existência não vai dar conta deste fenômeno, então serão os nossos netos, bisnetos, se é que é possível, né, pensar ainda no mundo possível, melhor com esse tipo de pessoas que nós temos hoje, né? Então, tem maluco para todos os lados, e o Richelli sabe disso, né, Richelli? A defesa da diversidade humana é o objeto da minha última obra. Então, eu tenho muito medo dos exclusivismos raciais, né? Eu tenho muito medo dos exclusivismos raciais. Compreende? Então, eu tenho muito medo da defesa de uma única, seja ela ou ele, né? Então, medo no sentido de medo mesmo, né? Porque, do ponto de vista político, a gente sabe das experiências que já tivemos no Ocidente, já tivemos em países africanos, já tivemos em países orientais, tá? Isso também não é uma experiência só vivida no Ocidente, né? Para quem eu li aquele livro, né, Temporada de Facões, aquela experiência que ocorreu em Ruanda, né, entre os Tutsis e os Hutus, né, boa parte por culpa da colonização belga, é importante que se diga, né, mas a experiência de um único povo, uma única população, com a mesma cor, com a mesma religião, falando o mesmo idioma, em uma semana mataram 50 mil pessoas, faconados, facões, né, em nome de uma suposta etnia ou suposta raça, né, melhor que a outra, compreende? Então, a ideia de exclusivismo étnico é uma coisa que me causa muito, mas muito apreensão, tá? Então, o exclusivismo, a etnicidade, né, o elemento, o discurso étnico é sempre usado para a defesa exatamente da igualdade, e não ao contrário, tá? Então, nós temos que ter em conta isso, né? A defesa de raça aqui tem que ser para nos colocar como iguais e não como desiguais. Então, veja bem, né? A do homem ibérico, olha só, né? A antropologia da necropolítica. Já estamos chegando, tá, pessoal, ao final aqui, tá? Se é possível dizer isso, né? A do homem, qual é a antropologia do Bembe, tá? O cara é um pessimista, vamos falar, né, Nilton? Ah, professor, o cara é um pessimista, professor. Nem vou saindo mais na rua. Qual vai ser a antropologia, Andréia? Ou Alexandre, desse sujeito? Quem é o homem ou a mulher pro Bembe? É um bélico, é o amante da arma, né? O cara quer matar, tá? Um dia desse meu filho perguntou assim para mim: quando é que tu vai ter uma arma, pai? Compreende? Tá jogando muito game, né? Então ele fica fixado por armas, né? Quando é que tu vai ter uma arma? Eu disse: olha, eu não preciso, eu não tenho essa vontade de ter hoje uma arma, né? As coisas mudam, né? Daqui a pouco estamos numa guerra civil aí, muda, né? Mas
eu não tenho essa vontade, né? Mas um pouco o Bibi está dizendo, né? Qual é o sujeito na necropolítica? Qual é o sujeito mais amado na necropolítica? A do homem bélico, daquele amante das armas. Não o amante que tu põe em casa, tá, gente? O amante que quer ir pra rua mesmo matar, tá? Não é o colecionador aqui, tá? Do homem bélico, daquele amante das armas, da guerra de todos contra todos. Daquele que abandona a razão, tá? Então, um pouco da necropolítica é essa ilusão, né, que a Andrea sozinha, ou a Newton sozinho, ou o Richelli sozinho vai dar conta, digamos assim, dessa violência, né, do ponto de vista da autonomia privada, da violência privada, tá? Então, a necropolítica fomenta um pouco dessa ideia, tá? Então, segundo o autor, tá, gente? Não é o professor que está falando. Vocês podem criticar à vontade, já estamos chegando ao final. Então, veja bem, vamos chegar aqui. A partir da análise do acontecimento dos 2 últimos séculos, especialmente da articulação da racionalidade instrumental, beligerante e administrativa do mundo ocidental moderno, aí fábrica, prisões, exército, burocracia. Nessa realidade, isso aqui foi eu que coloquei, tá, gente? Nessa realidade, o concurso que terá todos os anos é o de policial, tá? Então, os meus estudantes aí, eu brinco com meus estudantes, né? Professor, primeiro semestre eles falam assim para mim, primeiro semestre eu dou aula de introdução em outras faculdades. Professor, o que eu faço? Eu disse, vai ser policial. Mas por que, professor? Porque, né, evidentemente, né, um Estado que fomenta a necropolítica, tu precisa do quê, gente? Forças militares. Se tu fomenta a discórdia, se tu fomenta a inimizade, o que tu precisa? Forças policiais. Então, qual é o concurso que nunca vai deixar de existir mais agora, a partir desses últimos 10 anos para cá? E já existia nos concursos no governo do Dilma, no governo do Lula, é importante que diga isso também, tá? Qual é o concurso que vai mais aumentar o número de vagas? Vai ter todos os anos, para delegado, para policial civil, para militar. Tá? Não sei o que fazer, professor. Como é que eu ganho 20 mil por mês? Vai ser delegado. Tem vários amigos meus que são delegados, excelentes delegados, excelentes delegados. André Nicote, uma amiga, é delegada. Não vai faltar esse concurso. Compreende? Por um modelo de sociedade que a gente está criando, pelo modelo de necropolítica que está se colocando, não há mais consenso. Dissenso passa a ser o fim. Dissenso não é mais meio, não é mais instrumento por consenso. O dissenso é o fim. Nós não viveremos mais em paz. Né? A gente vai viver em dissenso permanente. Acabou a eleição, se o meu perdeu, eu vou fazer guerra por quem entrou. E aquele, depois que sai, vai fazer guerra por quem entrou. Não tem mais dissenso. Não tem mais a frase, iremos governar para todos. Compreende? Desistam dessa frase, né? Segundo o Bembe, tá, gente? Não é o professor que está dizendo. Depois, ironicamente, esse terror está quase sempre atrelado com o argumento de civilizar os povos selvagens. E ocorre ainda mais com mais frequência com a ideia de eliminar os inimigos do grupo hegemônico. Isso está dentro da academia, né, André? Está dentro da academia, né? O que a gente chama de... Na academia, como é que a gente chama na academia? Epistemicídio, né? Epistemicídio. Vai falar de filosofia, né? Por que tu não fala da filosofia africana? Por que ninguém fala que Pitágoras nasceu na África? Por que ninguém fala que alguns pensadores nasceram na África? Por que não fala da filosofia oriental? Compreende? Há dentro da academia, a academia meio que segue também essa lógica, né, de um modelo de Estado, né? Por isso que o Darcy Ribeiro sempre dizia, né? O Darcy Ribeiro dizia isso, né? Quem encontrar a instituição mais conservadora de uma sociedade? Qual é a instituição mais conservadora de uma sociedade para o Darcy Ribeiro? A universidade. A universidade. A instituição mais conservadora de uma sociedade é a universidade. Não é por natureza, né? O padrão de conhecimento é dado pelo grupo dominante. Isso é básico, né? Não contém nenhuma novidade para vocês. Então, ironicamente, esse terror está quase sempre atrelado com o argumento de civilizar os povos selvagens. Então, a universidade também cumpre esse papel, né? Civilizar os povos selvagens, né? Civilizar os povos selvagens, né? O epistemicídio, né? Talvez aqui resida o que o autor denominou da união entre terror e razão, né? União entre terror e razão, né? Quem gosta do sempre cobrado em concurso, quem gosta do, como é que é o tema?
Tem um campo que o pessoal gosta muito desse tema, né? Qual é o tema qual é o grupo que estuda... Agora me deu um branco, me deu um preto, vamos dizer, um branco, um preto, enfim. Né? Vamos aqui, ó. O autor cita o Stephen Low, né, para afirmar que os pressupostos centrais do marxismo. Aí tem uma questão que isso aqui é importante, tá? Antes que alguém venha acusar o professor de né, comunista, né? O autor, o Bembe, faz uma crítica ao marxismo, tá? Nessa questão que envolve também o racismo, tá? Que envolve também a questão da necropolítica, tá? O que o autor diz sobre o marxismo, tá? Ou pelo menos as experiências que tivemos de governo, tá? Os pressupostos centrais do marxismo clássico não deixam escolha, a não ser a tentativa de introduzir o comunismo por decreto administrativo, tá? Professor, isso aqui foi uma bobagem que esse autor está falando, tá? Vocês sabem, né? Em Moçambique, quando o Samuel Machel toma o poder, não sei se a André lembra da frase do Samuel Machel. O que o Samuel Machel diz no primeiro discurso dele em Moçambique? Nós vamos destruir a tribo e construir a nação. Tá? Um discurso bem conhecido, né? Samuel Machel, um presidente comunista de Moçambique, diz o seguinte: nós vamos destruir a tribo e construir a nação. Não deu outra, né? Os régulos, que eram os antigos homens que cuidavam das suas aldeias, se colocaram contra o governo de Samuel Machel. Aqueles que cuidavam das regiões, que cuidavam de toda a extração como ocorria à época, né, para sua alimentação, se colocaram contra o governo comunista, contra Samuel Machel. Tá? Um pouco dessa racionalidade que o comunismo também adotou de um Estado que centraliza a violência, que, como diz o Weber, né, que tem consigo o monopólio da violência, né, o Bembe, né, entende como um equívoco, tá? Essa estratégia pelas experiências do marxismo, sobretudo a militarização do trabalho, que a gente está vendo hoje no Brasil, né? A desvinculação da distinção entre Estado e sociedade, terror revolucionário, erradicação da pluralidade da condição humana, tá? O cara não passou pano, né, Anilton? Não passou pano. O cara não passou pano em ninguém, né, André? Então, o cara, olha, o Bembe disse o seguinte, olha, isso aqui é terror, isso aqui se parece com a necropolítica. A militarização das entidades, como citou muito bem o IBAMA, que é uma autarquia, as entidades, né, em Simbio, né, é um pouco disso, né? Parece ser, né? O professor não está dizendo que é, né? Mas parece ser, compreende? A militarização e não ter mais essa distinção entre a função do militar e a função do especialista parece ser uma tendência muito forte em nosso país, correto? Aqui, segundo o autor, o sujeito da modernidade marxiana é fundamentalmente aquele que tenta provar sua soberania pela encenação de uma luta até a morte. Assim como ocorre em Hegel. Aqui acho que o adulto Hegel, o jovem Hegel tinha uma outra questão, né? O jovem Hegel é a luta pelo reconhecimento. A narrativa de dominação e emancipação está associada a uma narrativa sobre a verdade e a morte. Terror e morte tornam-se meios de realizar o telos da história, que já é conhecido, né? Eu novamente esqueci num belíssimo filme que trata da Alemanha Oriental, já nos últimos anos, um pouco desse terror que se tinha em falar qualquer coisa contra o governo, né? Esqueci, se alguém lembrar, o Anilton lembra muito bem dos filmes aí, Anilton. Se tu lembrar desse filme muito conhecido, com um ator alemão muitíssimo conhecido, famosíssimo, que trata da Alemanha Oriental na década de 80, já no finalzinho, e trata desse terror, né, das cartas que chegam à casa da Andréia, do Anilton, do Richelli, e elas são examinadas, compreende? Eu acho que é isso, Adeus Lenin, né? Um pouco. Aqui o Bembe, né? O Bembe, o homem tá na moda e o autor tá na moda e tá se colocando contra isso, né? E aí vem, aí já estou na página 41, já estamos no finalzinho, né? A escravidão e necropolítica para Bembe. Qual é a relação entre escravidão e necropolítica para Bembe? Bembe se ocorre ao conceito de plantation. O autor explica que essa figura é paradoxal por duas razões. Primeira razão, no contexto da estrutura jurídica da plantation, a humanidade do escravo aparece como uma sombra personificada. Perda de um lar, perda de direito sobre o seu corpo, perda do estatuto político e o que equivale a uma dominação absoluta. Alienação de nascença, né? A minha esposa, ela é de origem judaica, então ela explica para mim, às vezes,
a minha família aqui, o meu ancestral chegou aqui na colônia de alemães em São Leopoldo, em 1826. E eu não tenho como explicar isso, né? O professor não tem. Eu perdi a minha nascença, né? Eu sei até 2 gerações atrás, 3. Por quê, né? A minha família é de quilombos lá em São José do Norte. Uma família de quilombolas em São José do Norte. Mas a gente só sabe da nossa existência até 1830. Perdão, até 1840. Para trás a gente não sabe nada. Compreende? Mas a família da minha esposa sabe. Sabe até, sei lá. E mesmo assim é uma origem de pertencimento, né? Que as famílias negras, elas sabem isso. Que, que o meu avô, meu bisavô, ele era escravo na fazenda de... sempre Machado. Sempre um pertencimento. Quer dizer, era como se aquele ancestral pertencesse a um senhor, né? Isso. Antes desse pertencimento, não existe. Mas isso já está sendo superado, né? Porque hoje o argumento, né, é mais um argumento espiritual da ancestralidade, né, André? Então o pessoal já não usa mais esse argumento. Mas no direito civil, por exemplo, André, tem uma discussão que eu já fazia em 95, se seria possível trocarmos um nome, como ocorre nos Estados Unidos, em outros países. Seria possível que o professor Lúcio Antônio Machado Almeida trocasse o Machado e o Almeida por violar a minha dignidade da pessoa humana hoje? Compreende? Hoje, no ordenamento que nós temos, no contexto jurídico normativo que nós temos, seria possível trocar o meu Machado e o Almeida? Compreendem? Um pouco dessa ideia de romper com esse pertencimento que tu colocaste tão bem, dessa experiência da alienação de nascença, né? Morte social, expulsão da condição de pertencer à humanidade. Como é que é o nome do autor? Peterson, se escreve Peterson, isso, né? Morte social, né? A morte social. Violência é um componente de etiqueta, né? Capataz usa para fazer valer a continuidade da lógica da plantation, né? A segunda razão, segundo o Bembe, da escravidão necropolítica, dessa relação entre escravidão e necropolítica, né? Apesar do horror e da reclusão simbólica do escravo, ele ou ela desenvolve pontos de vista diferentes sobre o tempo, o trabalho e sobre si mesmo. E é paradoxal isso, né? Muito paradoxal. Embora na escravidão há um espaço de autonomia e de liberdade pequeno, ainda que seja, que permite que o escravo, né, pense a sua condição. Não sei se alguém assistiu aqueles 12 anos de escravidão. Compreendem? Os 12 anos de escravidão. E é interessante, né? A violência se torna uma etiqueta. Porque vocês lembram aquela passagem da mãe que é separada da filha, das 2 filhas pequenas? Ela começa a chorar e a dona a dona da propriedade escrava pede para algum dos seus empregados fazer com que ela cale a boca. Entende? Porque ela não suporta mais os gritos da mãe negra, porque que as 2 filhas foram vendidas, as 2 filhas pequenas, uma de 7, uma de 9, e ela não suporta mais os gritos daquela mulher. Tá? Então tem toda uma relação entre escravidão e necropolítica que a gente vê hoje, né? Quem é que mais morre na mão das forças policiais, né? E quem é que mais morre nas mãos do outro segundo poder, o narcotráfico, né? Quem é que mais morre nas mãos do narcotráfico? Às vezes a gente fala do poder policial, mas é preciso dizer que no país há um outro, né? As forças milicianas, as forças do tráfico também matam muito a população pobre e negra. Tá? A gente dá nome costuma dar um nome de um único boi, né? O único. Não. Há outros, né? Que também exercem essa função de matar ou de exercer. O próprio Bembe diz isso, tá? A máquina de guerra não é só a máquina do Estado, é aquilo que o Estado também deixa ou promove. Lembram, né? Vocês sabem que tem crescido muito o armamento das forças milicianas aqui no Brasil nos últimos 5 anos. Tá? Tá entrando muita arma no país para essas forças milicianas. Tá entrando muita arma por narcotráfico. Nunca entrou tanta arma, tá, gente? Então, a máquina de guerra contra pobre, preto, indígena, não é só no sentido de ação do Estado. Se dá também por omissão do Estado e, às vezes, de forma proposital, de forma pensada, tá bom? Então, pense isso enquanto
E aí é o seguinte, né? A forma peculiar de terror. Qual é a forma peculiar de terror? Se as relações entre a vida e a morte, a política de crueldade, os símbolos do abuso tendem a se juntar num sistema de plantation, é interessante notar que é nas colônias e sob o regime do apartheid que surge uma forma peculiar de terror. A característica mais original dessa forma de terror é a concatenação entre o biopoder, o estado de exceção e o estado de sítio. Bom, não preciso contar isso para vocês, né? O dia 21 de março, que é uma data comemorativa, uma data contra a discriminação racial, assim como aqueles que têm síndrome de Down, né? São duas memórias importantes, dois acontecimentos que têm que ser lembrados sempre, devem ser lembrados sempre, diz respeito ao acontecimento na África do Sul. Compreendem? Então, esse estado de exceção, né? O veículo policial entrar a qualquer momento na minha casa, na minha rua, revistar sem autorização judicial, digamos, né, atirar uma pessoa inocente dentro de um bairro pobre, isso é o que vivencia boa parte. Tem pessoas que brincam comigo, dizem assim, professor, mas se vier o regime militar não tem nenhuma diferença para mim, professor. Sabe? Tem gente que vive em algumas comunidades pobres aqui de Porto Alegre e dizem isso para mim. Não há nenhuma diferença, professor, para mim. Não, é evidente que há uma diferença, né? Mas ele quis dizer o seguinte, que o estado de exceção já está presente dentro dos seus bairros, das suas vilas, das suas favelas. A raça é, mais uma vez, crucial para esse encadeamento. De fato, é sobretudo nesses casos que a seleção das raças, a proibição de casamentos mistos, a esterilização e até mesmo o extermínio dos povos vencidos foram testados no mundo colonial. Eu não preciso dizer para vocês, né? O escândalo no mundo colonial, um soldado branco casar com uma mulher, né, aborígene na Austrália, ou um soldado branco colonizador casar-se com uma mulher africana. Só tinha duas possibilidades para ele. Ou ele sumia, ou ele morria. Tá? Você sabe que nos Estados Unidos os casos de linchamento, né, Andréia? Adilton? Casos de linchamento de casamentos mistos. O casamento misto só deixou de ser proibido na década de 60. Tá? Eu vou trazer esse caso para vocês. O casamento misto só deixou de ser proibido nos Estados Unidos na década de 60. Porque o homem branco e mulher negra, ou homem negro e mulher branca que andassem em alguma cidade, sobretudo no sul dos Estados Unidos, eram linchados. Linchados. Porque uma raça superior não poderia se juntar com uma raça inferior. Tá? Em alguns países há o linchamento ainda, tá? Em alguns países há risco de linchamento. Em algumas regiões dos Estados Unidos há risco de linchamento. Tá? Então, vejam bem para onde que vocês vão ir, tá? Outra questão, agora já faltando já 4 folhinhas, tá? Forma peculiar de terror ainda. A Hannah Arendt defende que existe uma ligação entre nacional-socialismo e o imperialismo tradicional. Ela trabalha isso na obra Origens do Totalitarismo. Né? Veja bem, a conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido. Modernidade como época das trevas para uma boa parte da população mundial. E aí vai, né? Vamos chegar aqui ao final, então. Né? Eu quero trabalhar com vocês essa noção de coerção e necropolítica, tá, André? E aqui nos encontramos com o que está acontecendo com essa tentativa de fusão do IBAMA e da ICMBio, tá? Do Instituto Chico Mendes, e da militarização dessas entidades, com essa observação feita pelo autor. Coerção e necropolítica. Própria coerção tornou-se produto do mercado. A mão de obra militar é comprada e vendida no mercado em que a identidade dos fornecedores e compradores não significa quase nada. Milícias urbanas, exércitos privados, exércitos senhores regionais, segurança privada, exército do Estado proclama a todos direito de exercer a violência ou matar. Veja bem, né? Há uma tentativa, Andréia, Anilton e os demais, de um padrão de militarização das nossas instituições. Os servidores hoje que continuam, os servidores civis que estão nessas entidades, estão se queixando que o nível de participação deles nas decisões dessas entidades tem diminuído bastante, porque é uma cultura de militarização levada para dentro dessas entidades. Tá? Veja bem, vamos continuar. Já dou a palavra a André e os demais. Tá? Uma máquina de guerra combina com uma pluralidade de funções. A gente está vendo. Tem as características de uma organização política, de uma empresa comercial. Olha só. Opera mediante capturas de depreciações e pode até mesmo cunhar seu próprio dinheiro. Máquinas de guerra surgiram na África durante o último quarto do século XX, em relação direta com a erosão da capacidade do Estado pós-colonial de construir os fundamentos econômicos da ordem
e autoridades políticas. Vide o petróleo, né, André? A extração e o saque de recursos naturais pelas máquinas de guerra caminham de mãos dadas com tentativas brutais para imobilizar e fixar espacialmente categorias inteiras de pessoas ou, paradoxalmente, para soltá-las, forçando-as a disseminar por grandes áreas que cedem as fronteiras do Estado territorial. E aí, por fim, pessoal, feito essas considerações, tá? Eu queria ter trazido, já faz um tempo que eu gostei de estar trabalhando esse tema. Fico à disposição das considerações de vocês, tá? Então, Anilton, qual é a tua posição? Anilton sempre aparece para mim. Coloca teu ponto de vista aí, Anilton, por gentileza. Abre o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, querido. A pergunta que o professor faz é bastante ampla, assim, né, do ponto de vista em relação à obra na necropolítica. Eu não tive a oportunidade de lê-la ainda, tá? Não me apropriei dela, mas trazendo um pouco da prática, então, para poder falar de uma teoria que eu não entendo bem, né? Fiz parte do SAJU durante uma época da faculdade, do G10, que é um grupo que atende adolescentes em situação de violência, né? Enquanto autores da violência, principalmente. E essa prática de seleção penal, a prática de exclusão, de visibilidade, todas as tecnologias que o senhor trouxe hoje, assim, não me parece nada novo. Parece que o povo preto, seja no Brasil ou seja desde a década de 80 nos Estados Unidos, vem sofrendo os problemas do racismo, né? Então, não saberia dizer mais, assim, de forma assertiva para contribuir com a disciplina, mas me parece que é uma teoria muito acertada e a gente tem que se organizar, né? Tem que conseguir se organizar para fazer frente a isso e não deixar mais esse patrulhamento da ordem aí dos bons costumes matar as pessoas como está acontecendo, né? O povo preto em especial. Perfeito. A palavra da Geisa. Geisa. Patrick. Mariana, Aleixo. Um de vocês três aí, por gentileza. Patrick, Mariana, Aleixo. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Assim como o colega, eu também acho uma opinião bastante acertada, principalmente com esse ponto. Assim, ó, acho que, eu não sei se ali na faculdade, principalmente, mas, enfim, uma grande parte da população acaba não tendo um contato tão grande com essa realidade e muitas vezes acaba, enfim, negando ou acreditando que é inexistente, né? Sim. Mas eu acho que, de qualquer forma, assim, a gente tem, não só indícios, mas, enfim, evidências, provas de que... Oh, perdão pelo cachorro latindo aqui. A gente tem evidências, provas de que Um abraço, que efetivamente há uma realidade que vem sofrendo. E, realmente, até como o texto que o senhor tinha trazido num fechamento anterior, ele realmente acaba sendo uma coisa muito mais dissociada de papel individual das pessoas e acaba se ligando a uma estrutura própria que perpetua esse tipo de pensamento e muitas vezes, ao menos eu acredito, até de forma inconsciente nas pessoas que, por exemplo, acabam sendo criadas num sistema que difunde isso, enfim, que promove esse tipo de pensamento e muitas vezes eu não sei se por falta de esclarecimento ou por falta de querer se esclarecer, as pessoas acabam se vinculando a esses preceitos de uma forma muito mais forte, né? Perfeito, perfeito. Muito oportuna a tua colocação, assim como a do Anilton. Obrigado, Patrick. E as meninas, por gentileza, Geisa. Mariana, por gentileza. Alguém mais? Andréia, por gentileza. Como a Andréia está sempre colaborando, eu deixei ela por último. Cadê as meninas, né? Eu acho que isso é bem importante da gente ler, né? E ler como isso se dá em diferentes realidades e em diferentes domínios
sobre povos, né? Quando a gente pega a experiência, por exemplo, da colonização da América e o que acontece com os índios, né, com os nativos aqui, a colonização da América espanhola e o que acontece aqui, a ocupação dos Estados Unidos da América e a verdadeira, né, extermínio dos índios americanos, né, e hoje não é melhor ser índio nos Estados Unidos do que ser negro nos Estados Unidos. A gente fala muito na questão do negro nos Estados Unidos, mas a questão do índio americano, né, que é um cidadão que, no fim, ele nem foi trazido de nenhum lugar, ele é o único que era dali, né, porque os outros chegaram, e que perde uma série de direitos. Chegaram é um eufemismo, né, André? Mas foram trazidos, né? Mas não, os brancos chegaram. Né? Os brancos também não eram de lá, os brancos chegaram, né? Vamos usar o termo, invadiram, né, André? Invadiram, mas os negros não foram voluntariamente, os brancos, de alguma forma, foram voluntariamente. Isso, né? isso. Mas os índios não, né? E os índios americanos, eles simplesmente são cidadãos de terceira categoria, né? Dentro da sociedade americana. A gente vê isso, tem uma autora nigeriana que trata muito disso, né, que é a Chimamanda Adichie. A Chimamanda trata muito isso na questão da África pós, né, quando os colonizadores chegam a um consenso de que então eles deveriam entregar a África para os africanos, né, e as inúmeras guerras, assim, quem lê, por exemplo, ela tem um romance sobre a história da fundação de Biafra, né, e a briga entre as diferentes etnias que formaram o Estado, porque quando a gente enxerga os países de África, a gente precisa entender que aquilo é uma construção ficcional, né? Isso. A Nigéria, ela não é uma nação, ela foi talhada, né? Existem etnias diferentes e isso assim, perspassa todas as populações, né? Quem lê um pouco sobre o leste europeu, a gente vê isso no leste europeu, a gente vê isso na guerra da Bósnia e Herzegovina, a gente vê isso nas guerras do Oriente, né? Essa dominação étnica que a Hannah Arendt fala, né? Essa dominação sobre uma determinada etnia que se considera superior ali e que quer se impor em cima de outras etnias, é uma coisa que acontece nos diferentes lugares do mundo. Desculpa te interromper, André. E aqui é importante, para quem está nos ouvindo, que o grande objetivo é a extração de recursos, né? Sim. Extração de recursos. Né? A extração de recursos do que naturais, nós... meio ambiente. As riquezas naturais, assim, a questão das guerras étnicas, eles, em geral, eles estão envolvidos, né? Se a gente pega, por exemplo, a guerra da Geórgia no leste europeu, ela tem por trás uma extração de recursos. Se a gente pega as guerras do continente africano e a extração de diamantes, por exemplo, na Serra Leoa, ela tem por trás a extração de riqueza, né? É isso que muitas vezes está por trás, né? O continente americano foi a extração do ouro, a prata de Potosí, né? As diversas extrações no Brasil que dizimaram, né? Aquele filme, André, desculpa, só pra gente, como a gente tá no finalzinho, não é meu costume te interromper, sabe disso, mas aquele filme que trata 2 estilos de vida, como é que é o nome daquele filme, Anilton? Que tem o Diamante Negro? Como é que é o nome daquele filme onde tem não sei se é o Brad Pitt ou se é o outro ator. Diamante de Sangue? Diamante de Sangue, né? Diamante de Sangue, que é exatamente como é que esses recursos são extraídos, né? E quem negocia, né? Então, isso são os conflitos que perspassam o mundo por conta de conflitos étnicos que, no fundo, tem uma guerra de disputa pelo território em função dos recursos naturais que estão no território. E é importante dizer também que muitos desses confrontos são fomentados, né, André? Sim, eles são... Pelo colonizador, né? Criados, assim. Pelos antigos colonizadores, né? A gente viu aqui recentemente, por exemplo, a disputa que foi ainda no governo, acho que o de governo Dilma,
a questão da demarcação ou não demarcação da Raposa Serra do Sol, lá no norte, né? O que estava por trás da disputa da Raposa Serra do Sol é uma imensa de uma mina de ouro que tem embaixo da reserva, né? Tu vês, Lazia. Então, é um pouco disso, né, André? Que nada é por acaso, né? Então, hoje eu pedi para os meus estudantes que pensassem um pouco por que esse processo de militarização, né? Daquilo que a gente chama de CISNAMA, daquele que a gente chama de um Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que está por trás disso? Saíram duas informações bem importantes sobre isso hoje, né? Saiu, eu não sei se vocês viram a LOA, né? A Lei de Orçamento